Capítulo 42, Últimos dias com meu guru. Guruji, que alegria encontrá-lo sozinho esta manhã. Eu acabará de chegar ao eremitério de Serampore, carregando uma oferenda aromática de frutas e rosas. Sri Yukteswar fitou-me com olhar suave. Que pergunta quer me fazer? O mestre relanceou os olhos pela sala, como se procurasse por onde fugir. Guruji, vim para sua companhia quando eu era um jovenzinho de escola secundária. Agora sou um homem feito, já com 1 ou 2 fios de cabelo branco. Embora o senhor me tivesse acumulado de silenciosa afeição, desde o primeiro instante até o presente, já pensou que só uma vez, no dia de nosso encontro, disse eu te amo? Encarei-o, suplicante. O mestre abaixou os olhos. Yogananda, é necessário que eu traga o gélido reino da linguagem sentimentos ardentes, guardados melhor na mudez do coração? Guruji, sei que me ama, mas meus ouvidos mortais querem ansiosamente a confissão desse amor. Faça-se a sua vontade. Durante minha vida de casado, muitas vezes desejei vivamente ter um filho para educá-lo na senda yogi. Quando você chegou, porém, fiquei satisfeito. Em você, encontrei meu filho. 2 lágrimas límpidas marejavam dos olhos de Sri Yukteswar. Yogananda, eu o amo, sempre. Sua resposta é meu passaporte para o céu. Senti que, de cima de meu coração, se retirava um peso, dissolvido para sempre em suas palavras. Apesar de saber que ele não era emotivo, mas reservado em seus sentimentos, eu cismava sobre o significado de seu silêncio. Às vezes, receava ter fracassado, talvez não lhe tivesse dado completa satisfação. Era ele de natureza estranha, jamais sendo possível conhecê-lo inteiramente. Natureza profunda e silenciosa, insondável para o mundo exterior, cujos valores, há muito tempo, ele transcendera. Alguns dias depois, falei a um grande público no Albert Hall, em Calcutá. Sri Yukteswar consentiu em sentar-se no estrado do conferencista, com o Marajá de Santosh e o prefeito de Calcutá. O mestre não fez qualquer comentário ao meu discurso. Durante este, porém, fitei-o de vez em quando. E ele me pareceu satisfeito. A seguir, fiz uma palestra aos ex-alunos da faculdade de Serampore. Ao encarar meus velhos colegas e ao verem eles o seu monge alucinado, lágrimas de alegria brotaram, sem nenhuma vergonha. 352. Meu eloquente professor de filosofia, o Dr. Ghoshal, adiantou-se para me cumprimentar. Todos os nossos antigos desentendimentos já o tempo, o alquimista, dissolvera. Celebrou-se o festival do solstício de inverno, em fins de dezembro, no eremitério de Serampore. Como sempre, reuniram-se os discípulos de Sri Yukteswar, vindos de pequena e de grande distância. Sankirtans devocionais, solos pela voz, doce como o néctar, de Cristóda, um banquete servido por jovens discípulos, o discurso profundo e comovente do mestre no pátio repleto do ashram sob as estrelas, quantas recordações alegres. Festivais de tempos idos. Naquela noite, entretanto, ia haver algo de novo. Yogananda, por favor, fale à assembleia, em inglês. Os olhos do mestre piscavam, brilhantes, ao me fazer este pedido duplamente incomum. Estaria ele pensando na situação de apuro em que me vi no navio, antes de minha primeira palestra em inglês? Contei a história a meus ouvintes e condiscípulos, terminando com um fervoroso tributo a meu guru. Ele me guiou infalivelmente, não só no transatlântico, concluí, mas todos os dias, durante meus 15 anos no vasto e hospitaleiro território da América. Depois de partirem os hóspedes, Sri Yukteswar chamou-me ao mesmo dormitório onde, uma só vez, após um festival semelhante, ele me permitirá dormir em sua cama. Naquela noite, meu guru estava sentado ali, tranquilamente, com um semicírculo de discípulos a seus pés. Yogananda, você vai partir agora para Calcutá? Por favor, volte aqui amanhã. Tenho algo a dizer-lhe. Na tarde seguinte, com poucas e singelas palavras de bênção, Sri Yukteswar conferiu-me o título monástico de Paramahansa 353. Este título substitui formalmente o seu anterior de Svitni, disse ele, enquanto eu me ajoelhava à sua frente. Com um sorriso, pense nos esforços que teriam de fazer meus estudantes ocidentais para pronunciar Paramahansaji. Agora minha tarefa na Terra terminou, você deve continuá-la. Ó. Mestre expressou-se mansamente, com sossego e bondade no olhar. Meu
Coração palpitava de medo. Por favor, envie alguém para responsabilizar-se pelo Ashrond. Puri 355, continuou Sri Yukteswar. Deixo tudo em suas mãos. Você poderá, com sucesso, guiar o barco de sua vida e o da organização às praias da divindade. Em lágrimas, eu abraçava seus pés, ele se ergueu e me abençoou. Com amor. No dia seguinte, chamei de Ranchi um devoto, Swami Sebanarida, e mandei-o a Puri para responsabilizar-se pelo eremitério. Mais tarde, meu guru discutiu comigo os detalhes legais para doar seus bens. Ele queria muito impedir um possível litígio entre os parentes, após a sua morte, quanto à posse de seus 2 eremitérios e de outras propriedades que ele desejava fossem transferidas por escritura, exclusivamente para fins caritativos. O mestre tornou providências recentemente para visitar Kiderpore. Mas acabou por não ir. A Mulaya Babu, um condiscípulo, fez-me esta observação: uma tarde, experimentei um arrepio gelado de premonição. Às minhas insistentes perguntas, Sri Yukteswar apenas respondeu: nunca mais irei a Kiderpore. Por um momento, ele estremeceu como criança assustada. Apego à residência corpórea, oriundo de sua própria natureza 356. Existe em grau mínimo até nos grandes santos, escreveu Patanjali. Em alguns dos discursos de meu guru sobre a morte, ele se habituara a acrescentar, assim como um pássaro, há longo tempo habituado à gaiola, hesita em abandoná-la, quando a porta se abre. Guruji, supliquei-lhe, soluçando, não me diga isso. Nunca pronuncie estas palavras diante de mim. O rosto de Sri Yukteswar abrandou-me, com um sorriso apaziguante. Embora estivesse próximo a seu 81 aniversário, ele demonstrava saúde, vigor. Dia após dia, banhando-me na luz solar de seu amor, inexpresso mas agudamente sentido, afastei de meu pensamento as várias insinuações que ele fizera, relativas ao iminente abandono do seu corpo. Senhor, a Kumbh Mela reúne-se este mês em Allahabad. Apontei ao mestre as datas da Mela no Almanaque Berigali 357. Você quer realmente ir? Sem perceber que Sri Yukteswar relutava em aceitar o meu afasta. Mento, prossegui. O senhor viu, uma vez, a abençoada figura de Baba Gen. Uma Kumbh de Allahabad, talvez, nesta oportunidade, eu tenha sorte de vê-lo. Não creio que o encontrará ali. Meu guru, então, silenciou, não, desejando contrariar meus planos. Quando parti para Allahabad no dia seguinte, com um pequeno grupo, o mestre me abençoou, muda e serenamente, como sempre costumava fazer. Compreende-se que eu esquecesse o que estava implícito na atitude de Sri Yukteswar, porque o Senhor desejava poupar-me a experiência de ser obrigado a presenciar a morte de meu guru, sem nada poder fazer. Sempre aconteceu em minha vida, por ocasião da morte de meus seres mais queridos, ter Deus disposto, piedosamente, que eu estivesse longe deles. 358. Nossa comitiva chegou a Kumbh Mela em 23 de janeiro de 1936. A multidão de quase 2 milhões de pessoas, ondulando como o oceano e era um espetáculo impressionante, até mesmo, opressivo. O gênio peculiar do povo lindo é a reverência inata, mesmo no mais humilde homem, do campo, pelos valores do espírito e pelos monges e sadhus que renunciaram aos laços mundanos para buscar o ancoradouro divino. Impostores e hipócritas existem, sem dúvida, mas a Índia respeita todos por amor àqueles poucos que iluminam a terra com bênçãos sublimes. Os ocidentais que contemplaram o imenso espetáculo tiveram a oportunidade única de sentir o pulso da nação, o ardor espiritual ao qual a Índia deve sua vitalidade inesgotável, que a preservou dos assaltos do tempo. Nosso grupo passou o primeiro dia com os olhos arregalados. Milhares de peregrinos banhavam-se no sagrado Ganges para a remissão dos pecados. Sacerdotes brahmanes realizavam ritos solenes de adoração. Oferendas devocionais espalhavam-se aos pés de sannyasis silenciosos. Filas de elefantes, cavalos ajaezados e camelôs vagarosos de Rajut Pass passavam por nós, seguidos por um estranho desfile religioso de sadhus desnudos que agitavam seus cetros de ouro e prata, ou suas flâmulas de sedoso veludo. Anacoretas, usando apenas tangas, sentavam-se quietos em peque. Nos grupos, os corpos untados de cinzas para protegê-los do calor e do frio. O olho espiritual achava-se vividamente representado em suas testas por uma pinta única de pasta de sândalo.
Svantnes com os cabelos raspados. Apareciam aos milhares, todos carregando um bastão de bambu e uma escudela de esmolas. Suas faces resplandeciam com a paz dos que renunciaram. Aqui e ali, sob as árvores, ao redor de enormes piras de toras queimando, encontravam-se sados pitorescos 359, com os cabelos trançados, formando birote no alto da cabeça. Alguns usavam barbas de mais de 1 metro de comprimento, crespas e amarradas com um nó. Sentavam-se em meditação ou estendiam suas mãos abençoando centenas de transeuntes. Mendigos, marajás montados em elefantes, mulheres em saris policrômicos, com pulseiras tilintantes nos braços e tornozelos, faquires com braços raquíticos erguidos grotescamente, brahmacha. Ris carregando suportes dos cotovelos para a meditação, e humildes sábios cuja solenidade escondia sua beatitude interior. Muito acima desse alarido, ouvíamos a convocação incessante dos sinos dos templos. Em nosso segundo dia de mela, meus companheiros e eu entramos em vários azitrons e chaças temporárias, saudando com sronas as figuras santas. Recebemos a bênção do chefe do ramo gire da ordem dos voames. Um monge magro, ascético, de olhos de fogo, sorridente. Nosso grupo visitou, a seguir, um eremitério cujo guru, nos últimos 9 arios, vinha cumprindo o voto de silêncio e observando uma dieta frugívora, em um estrado no salão desse ashra, sentava-se um sado cego. Prajna Chakshu 360, profundo conhecedor dos shastras e extremamente reverenciado por todas as seitas. Depois que pronunciei breve discurso em Iride sobre Vedanta, nasce. Grupo deixou o tranquilo eremitério para saudar um Swami vizinho. Krinananda, um belo monge com faces saudáveis e ombros impressionantes. Junto a ele, reclinava-se uma leoa domesticada. Sucumbindo ao encanto espiritual do monge, não, certamente, a sua força física, o animal da selva recusa a carne, preferindo arroz e leite. O Swami ensinou a Ferade pelo fulvo a pronunciar a com um rugido profundo e atraente, uma devota entre os felídeos. Nossa aventura seguinte, uma entrevista com um jovem sado erudito, é descrita com vivacidade no diário de viagem do Sr. Urai. Viajamos no Ford, cruzando o Ganges, quase junto a Foz, numa balsa que rangia. Movíamo-nos devagar, como serpentes entre as multidões, e por ruelas tortuosas, trafegamos pelo local, à margem do rio, onde, segundo Yogananda, se deu o primeiro encontro de Baba com Siri Yukteswar. Descendo do carro, algum tempo depois, caminhamos um pouco, através da espessa fumaça que se evolava das fogueiras dos sados, e sobre areias escorregadias, para alcançar um aglomerado de minúsculas choças feitas de palha e barro. Detivemo-nos em frente a uma dessas habitações temporárias, com uma pequena entrada sem porta, abrigo de Karapatri. Jovem sado errante, notável por sua excepcional inteligência. Ele estava sentado de pernas cruzadas num monte de palha, de tom amarelo vivo, sua única vestimenta, e, diga-se de passagem, sua única propriedade, era um tecido ocre, pendendo, em dobras, de seus ombros. Uma face verdadeiramente divina nos sorriu, depois que penetramos de gatinhas no interior da choça e realizamos a saudação de pronon diante dele, enquanto uma lanterna de querosene, à entrada, temeluzia, fantástica, projetando sombras dançantes nas paredes de bambu. Os olhos do sado irradiavam felicidade, seus dentes perfeitos reluziam. Eu não podia entender suas palavras em hindi, mas seu rosto exprimia entusiasmo, amor e glória espiritual. Ninguém poderia enganar-se quanto à sua grandeza. Imagine-se sua existência venturosa. Ele está livre do problema de vestuário, livre da avidez por alimentos variados, livre de complicações financeiras, nunca armazenando nada, não levando consigo nem dinheiro, nem escudela de esmolas, sempre confiando em Deus, livre das preocupações de transporte, jamais viajando em veículos mas caminhando pelas margens dos rios sagrados, não permanecendo em um só lugar mais de uma semana, para evitar o apego. Que modéstia de alma! Possuindo erudição e vulgar sobre os Vedas, tem o grau universitário de doutor em letras e o título de Shastri, mestre em escrituras, pela Universidade de Benares. Um sentimento sublime me penetrou enquanto estive a seus pés, parecia uma resposta ao meu anseio
de ver a Índia autêntica, a venerável, pois ele é um representante genuíno desta terra de gigantes espirituais. Indaguei de cara a Patri sobre sua vida errante. Você tem uma roupa, mais para o inverno? Não, está é bastante. Leva alguns livros consigo? Não, ensino de memória às pessoas que me desejam ouvir. Que mais você faz? Vagueio ao longo do Ganges. 3. Aos ouvir estas palavras tranquilas, dominou-me o desejo ardente de fruir a simplicidade de sua vida. Lembrei-me dos Estados Unidos, e de todas as responsabilidades que me pesavam sobre os ombros. Não, Yogananda, pensei tristemente, por um momento, nesta encarnação, vagar ao longo do Ganges não é para você. Quando o Sadhu terminou o relato de algumas de suas realizações espirituais, interroguei-o bruscamente. Você me faz estas descrições, baseado na tradição das escrituras ou em sua experiência interior? Metade, aprendi em livros, disse ele, com um sorriso franco, e metade, por experiência. Sentamo-nos por algum tempo, felizes, em silêncio meditativo. Depois de nos afastarmos de sua santa presença, eu disse ao Sr. Urai, ele é um rei sentado num trono de palhas douradas. Jantamos, aquela noite, nos terrenos da Mela, sob as estrelas, em pratos de folhas alinhavadas juntas por galinhos tenros. Reduz-se ao mínimo, na Índia, a lavagem de pratos. 2 dias ainda de mela fascinante, a seguir, rumo ao noroeste, ao longo das margens do Jurna, para Agra. Mais uma vez contemplei o Taj Mahal, em minha memória, Jitendra estava ao meu lado, admirando, reverente, aquele sonho de mármore. Depois, para o Asharnad Swami Keshabananda em Brindaba. Meu objetivo, ao procurar Keshabananda, relacionava-se com este livro. Nunca me esqueci do pedido de Sri Yukteswar para que eu escrevesse A Vida de Lahiri Mahasaya. Durante minha permanência na Índia, aproveitava qualquer oportunidade para visitar discípulos diretos ou parentes do Yogavatar, registrando suas declarações em volumosos apontamentos. Eu verificava datas e fatos, colecionava fotografias, cartas antigas e documentos. Minha pasta de informações sobre Lahiri Mahasaya começou a engrossar. Percebi, com espanto, que teria diante de mim um árduo trabalho de escritor. Orei para estar à altura de minha função de biógrafo do gigantesco mestre. Muitos de seus discípulos temiam que, em relato escrito, seu guru aparecesse diminuído ou fosse mal interpretado. Em frias palavras, dificilmente se pode fazer justiça à vida de uma encarnação divina, comentou, certa vez, para mim, Panchanan Bhattacharya. Outros discípulos íntimos revelavam igual satisfação em guardar-o Yogavatar oculto em seus corações, como preceptor e morredouro. Não obstante, consciente da predição da Lahiri Mahasaya sobre sua biografia, não poupei esforços para descobrir e confirmar fatos de sua vida exterior. Swami Keshabananda saudou calorosamente nossa comitiva, em Brindaban, em seu ashram Katyayani-Peti, imponente edifício de tijolos, com maciços pilares negros, circundado por um belo jardim. Introduziu-nos imediatamente na sala de recepção, cujo adorno era uma fotografia ampliada de Lahiri Mahasaya. O Swami aproximava-se dos 90 anos, mas seu corpo musculoso irradiava saúde e vigor. De cabelos compridos, barba alvíssima como a neve, olhos cintilantes de alegria, ele era, em verdade, a personificação de um patriarca. Informei-o de que desejava mencioná-lo em meu livro sobre os mestres da Índia. Por favor, conte-me algo de sua vida em anos anteriores. Mostrei um sorriso suplicante. Os grandes yogis não são, geralmente, comunicativos. Keshabananda fez um gesto de humildade. Quase nada que tenha importância exterior. Praticamente, minha vida inteira decorreu nas solidões do Himalaia, viajando a pé, de uma para outra caverna silenciosa. Durante algum tempo, mantive um pequeno ashram nos arredores de Hardwar, cercado de todos os lados por um bosque de altas árvores. Era um sítio de paz, escassamente visitado por viajantes, devido à ubiquidade das cobras. Swami Keshabananda esboçou um riso. Mais tarde, uma enchente do Ganges carregou tanto o eremitério como as serpentes. Então, meus discípulos ajudaram-me a construir este ashram em Brindaba. Um dos membros de nossa comitiva perguntou ao Swami como se protegera dos tigres do Himalaia 361.
Queixabananda aqueceu com uma inclinação de cabeça. Naquelas elevadas altitudes espirituais, os animais selvagens raramente molestam-os yogis. Certa vez, na selva, encontrei-me face a face com um tigre. Bastou uma súbita exclamação minha e o animal paralisou-se como se fora convertido em pedra. Novamente o Swami riu-se de suas reminiscências. Às vezes, eu abandonava a reclusão para visitar meu guru em Benares. Ele costumava gracejar comigo sobre minhas incessantes viagens pelas selvas himalaicas. Em certa ocasião, disse-me: você tem nos pés a marca do andarilho. Ainda bem que o sagrado Himalaia apresenta extensão bastante para o entreter. Muitas vezes, prosseguiu Queixabananda, Lairi Mahasaya apareceu fisicamente diante de mim, tanto antes como depois de sua morte. Para ele, nenhum pico do Himalaia é inacessível. 2 horas depois, conduziu-nos a um pátio, para o jantar. Suspirei, em silencioso terror. Mais uma refeição de 15 pratos. Menos de 1 ano de hospitalidade indiana e eu ganhará mais de 22 quilos. Entretanto, teria sido considerado o cúmulo da descortesia se eu recusasse qualquer dos pratos cuidadosamente preparados, nos intermináveis banquetes em minha honra. Na Índia, em nenhuma outra região, infelizmente, um Swami bem acolchoado em sua gordura é um espetáculo que não provoca sorrisos de mofa. Após o jantar, Queixabananda conduziu-me a um recanto isolado. Sua chegada não é imprevista, disse ele. Tenho uma mensagem para você. Fiquei surpreso, eu não falará a ninguém sobre meus planos de visitar Queixabananda. Vagando o ano passado pelo Himalaia, na parte norte da cordilheira, perto de Badrinaraya, continuou o Swami, perdi o rumo. Encontrei abrigo numa espaçosa gruta, que estava vazia, apesar de reluzir em brasas num orifício cavado no chão da rocha. Enquanto me perguntava quem seria o ocupante daquele retiro solitário, sentei perto do fogo, com o olhar fixo na abertura ensolarada da caverna. Queixabananda, alegro-me por você estar aqui. Estas palavras vieram de trás de mim. Voltei-me, com espanto, e fiquei ofuscado ao contemplar Babaji. O grande guru materializara-se no recesso da gruta, transbordando de júbilo por vê-lo outra vez, depois de tantos anos. Prostrei-me a seus pés sagrados. Chamei-o aqui, prosseguiu Babaji. Por isso você perdeu o caminho. E foi conduzido à minha residência temporária nesta caverna. Longo tempo se passou desde o nosso último encontro, tenho o prazer de cumprimentá-lo. Mais uma vez. O imperecível mestre abençoou-me com algumas palavras de ajuda espiritual, depois, acrescentou, deixo com você uma mensagem para Yogananda. Ele virá visitá-lo quando voltar à Índia. Muitos assuntos relacionados com seu guru Yukteswar e com os outros discípulos ainda vivos de Lairi manterão Yogananda inteiramente ocupado. Diga-lhe, então, que não o verei desta vez, como ele ansiosamente espera, vê-lo-ei, porém, em outra ocasião. Comoveu-me profundamente receber dos lábios de Queixabananda esta consoladora promessa de Babaji. Certa mágoa em meu coração desapareceu, não me lamentei mais por Babaji não haver aparecido na Kumbh-mela como, aliás, Sri Yukteswar insinuara. Passando uma noite como hóspedes do Asbron, nosso grupo partiu na tarde seguinte para Calcutá. Ao cruzar uma ponte sobre o rio Juma, apreciamos uma vista magnífica do perfil de Brindaban contra o céu, no exato momento em que o sol incendiava o horizonte, uma rubra fornalha de vulcano, refletida a nossos pés, nas águas serenas. Reminiscências do menino Sri Krishna santificam a praia do Junina. Aqui ele se entretinha com inocente doçura em seu ifias, jogos, com as gopis, donzelas, exemplificando o amor sobrenatural que eternamente existe entre uma encarnação divina e seus devotos. A vida do Senhor Krishna tem sido mal compreendida por muitos comentaristas do Ocidente. As alegorias das escrituras são desnorteantes para as mentes que as tomam ao pé da letra. Hilariante equívoco de um tradutor ilustrará este ponto. A história refere-se ao inspirado santo medieval, o sapateiro Ravidas. Na linguagem simples de sua profissão, ele cantou a glória espiritual oculta em toda a humanidade. Sob a vasta abóbada azul vive a divindade, vestida de couro cru. Voltamo-nos de lado para esconder um sorriso ao ouvir a prosaica interpretação dada ao poema de Ravidas por um escritor ocidental.
Depois construiu uma choça, nela colocou um ídolo que ele mesmo fez, aproveitando um pedaço de couro, e pôs-se a adorá-lo. Ravidas foi um condiscípulo do grande Kabir, um dos mais adiantado. Chelas de Ravidas foi Rani, princesa, de Chitor. Ela convidou grande número de Brahmanes para uma festa em honra de seu instrutor, mas eles recusaram comer com um modesto sapateiro. Quando, à distância, cheios de dignidade, sentavam-se os nascidos da mais alta casta para comer a sua refeição. Incontaminada, surpresa. Cada Brahmane encontrou ao seu lado a forma de Ravidas. Esta visão em massa provocou um renascimento espiritual de ampla difusão em Chitor. Em poucos dias, nosso pequeno grupo chegou a Calcutá. Ansioso por ver Sri Yukteswar, fiquei desapontado ao saber que ele deixará Serampore. Estava agora em Puri, cerca de 483 quilômetros ao sul. Venha ao ashram de Puri imediatamente. Este telegrama foi enviado por um condiscípulo, em 8 de março, para Atul Chandra Roy Chaudhry, dos chelas do mestre em Calcutá. Chegou aos meus ouvidos a notícia de que Atul receberá essa mensagem. Angustiado por suposições, caí de joelhos e implorei a Deus que poupasse a vida de meu guru. Quando eu estava para deixar a casa de papai a fim de tomar o trem, uma voz divina falou dentro de mim. Não vá a Puri esta noite. Sua prece não pode ser atendida. Senhor, disse eu, estarrecido e magoado sob este golpe, tu não queres que sejamos antagonistas em Puri, onde terás de dizer não às minhas preces incessantes pela vida do mestre. Deve ele, então, partir para deveres mais altos, por ordem tua? Em obediência à ordem interna, não parti naquela noite para Puri. No crepúsculo da tarde seguinte, saí para tomar o trem, enquanto caminhava. Às 19 horas, uma negra nuvem astral cobriu repentinamente o céu 362. Mais tarde, durante a ruidosa viagem de trem em direção a Puri, uma visão de Sri Yukteswar apareceu à minha frente. Ele estava sentado, com um semblante muito grave, e com uma luz de cada lado. Tudo terminou? Ergui meus braços, em súplica. Ele assentiu, inclinando a cabeça, e depois lentamente desapareceu. Ao descer na plataforma da estação de Puri, na manhã seguinte, ainda esperando contra toda a esperança, vi um desconhecido aproximar-se de mim. Já soube que seu mestre se foi? E se afastou, sem dizer mais nada. Nunca descobri quem ele era nem como soube onde me encontrar. Atordoado, cambaleando numa tontura, apoiei-me contra a parede e ela. Plataforma, compreendendo que, por meios diversos, meu guru estava tentando transmitir-me a devastadora notícia. Fervendo de rebeldia, minha alma era um vulcão. Quando cheguei ao eremitério de Puri, achava-me à beira de um colapso. A voz interna repetia com ternura, concentre-se. Acalme-se. Entrei no quarto do ashram onde o corpo do mestre, sentado na posição de lótus, parecia incrivelmente vivo, uma personificação da saúde, do encanto pessoal. Pouco tempo antes do último transe, meu guru estivera ligeiramente enfermo, com febre, mas na véspera da ascensão para o infinito, seu corpo recuperara inteiramente a saúde. Por mais que eu contemplasse sua adorada forma, não podia me convencer de que sua vida já não estava ali. Sua pele era lisa e suave, a face tinha uma expressão beatífica de tranquilidade. Ele abandonara conscientemente o corpo na hora do místico chamado. O leão de Bengala partiu. Gritei, aturdido. Em 10 de março, dirigi a solene cerimônia fúnebre. Sri Yukteswar foi sepultado 363 de acordo com o antigo ritual dos Swamis no jardim de seu ashram em Puri. Dias depois, seus discípulos chegaram, de todas as distâncias, a fim de prestar honras ao guru, num ofício religioso em sua memória, no equinócio de verão. Amita Bazar Patrika, o jornal mais importante de Calcutá, publicou seu retrato e a seguinte notícia. A cerimônia fúnebre bandara para Srimad Swami Sri Yukteswar Giri Maharaj, de 80 anos, verificou-se em Puri em 21 de março. Muitos discípulos foram a Puri para assistir aos ritos. Um dos mais notáveis intérpretes do Bhagavad Gita, Swami Maharaj foi um grande discípulo de Yogira Sri Shyama Charalairi Mahasaya, de Benares. Swami Maharaj fundou diversos centros Yogoda Satsanga. Safe Realization Fellowship, na Índia e foi o grande inspirador do movimento
De yoga levado ao ocidente por Swami Yogananda, seu principal discípulo. Foram os poderes proféticos de Sri Yukteswar e sua profunda experiência de Deus que inspiraram Swami Yogananda a cruzar os oceanos e a divulgar na América a mensagem dos mestres da Índia. A interpretação do Bhagavad Gita e a de outras escrituras por Sri Yukteswar testemunham com que profundeza ele dominava a filosofia, tanto oriental como ocidental. Elas são um aperitivo, um brinde erguido à harmonia entre Oriente e Ocidente. Acreditando na unidade de todas as religiões, Sri Yukteswar Maharaj estabeleceu o Sadhu Sabha, Sociedade de Santos, com a cooperação de chefes de várias seitas e credos, para a difusão do espírito científico em matéria religiosa. Na época de sua partida deste mundo, ele nomeou Swami Yogananda seu sucessor como presidente da Sadhu Sabha. A Índia está, hoje, realmente mais pobre, com o desaparecimento de homem tão notável. Oxalá todos os que tiveram a fortuna de se aproximarem dele se compenetrem do verdadeiro espírito da sadhana e da cultura hindus que ele personificou. Regressei a Calcutá, não confiando em mim mesmo, ainda, para ir ao eremitério de Serampore, e defrontar-me com suas sagradas recordações. Fiz vir de lá o pequeno discípulo de Sri Yukteswar, Prafula, e tomei as providências para seu ingresso na escola de Ranchi. Na manhã em que o senhor partiu para a Mela de Allahabad, contou-me Prafula, o mestre tombou pesadamente no sofá. Yogananda partiu, gritou ele, Yogananda partiu. E acrescentou, enigmaticamente, terei de informá-lo, de alguma forma. A seguir, ele se sentou durante horas, em silêncio. Meus dias foram preenchidos por conferências, aulas, entrevistas e reuniões com velhos amigos. Sob um sorriso forçado e uma vida de incessante atividade, um afluente de enlutados pensamentos poluía o íntimo rio da beatitude que, durante tantos anos, se espraiara em meandros, sob as areias de todas as minhas percepções. Para onde foi aquele sábio divino? Gritava eu, silenciosamente, das profundezas de meu espírito atormentado. Nenhuma resposta chegava. O mestre completou sua união com o bem-amado cósmico. Melhor. Para ele, a mente me garantia. Ele vive no resplendor eterno, no reino da imortalidade. Nunca mais você poderá vê-lo na antiga morada de Serampore. Lamentava-se o meu coração. Não mais poderá trazer seus amigos para conhecê-lo, nem dizer com orgulho, contemplem, senta-se ali o Jnanavatar da Índia. O Sr. Urai providenciou os documentos a fim de que a partida de nosso grupo, de Bombaim para o Ocidente, se desse no início de junho. Em Calcutá, a última quinzena de maio decorreu entre discursos e banquetes de despedida. A seguir, a sorta Bletcher, o Sr. Urai e eu partimos para Bombaim. Em nosso Ford. Ao chegarmos, as autoridades do navio nos pediram cancelamento das passagens, pois já não havia lugar para o Ford, do qual necessitaríamos novamente na Europa. Não tem importância, disse eu, acabrunhado, ao Sr. Urai. Quero voltar a Puri. E silenciosamente agreguei, que minhas lágrimas reguem mais uma vez a sepultura de meu guru.